O até agora único humorista da freguesia de Colmeias Memória, no município de Leiria, propõe-se a ir de falha em falha até à vitória final. Ricardo Maria regressa ao Humor à Primeira Vista, por onde passou em 2021. Desde então, criou com o produtor Bolinha e os humoristas António Azevedo Coutinho e Vítor Sá o podcast Cubinho. Com cada vez mais público nas redes sociais, no início de 2024 subiram a palco com vários espetáculos ao vivo, esgotados pelo país. Agora é a vez de mostrar-se no primeiro solo de stand-up comedy com Falha Minha. Ricardo Maria, muito bem-vindo ao Humor à Primeira Vista, de novo. Olha, desde já, muito obrigado por fazer justiça ao nome do podcast e também aqui uma homenagem à Falha, que é que saibam que ele vai editar isto, mas ele enganou-se a ler a introdução. Não digas isso às pessoas. Está-se impecável, pá. Olha, muito obrigado pelo convite. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olha, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone, com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. Eu começar já aqui quase com uma questão. Tu queres começar com uma questão? Então vá, vamos lá. Eu vou começar com uma já questão. estava preparado porque isto também ia ser Em diferente. 2021, tu Certo. convidaste-me para vir aqui. É verdade. Eu esta semana fiz um exercício, tentei fazer, que foi, vou ouvir a minha entrevista Epá, de 2021. Pá, e foi duro. eu acredito. Dava a ser Eu duro. evito fazer isso. Dava a ser duro porque é tipo, eu na altura, imagina, eu penso que nem sequer estava no curto-circuito, tinha participado naquela série O da Barman. RTP, exato, da RTP Lab, e na altura eu estava a ouvir aquilo e eu pensei, porque é que ele me convidou? Tu viste um gajo a cantar músicas vestido de freira e pensou, eu quero estar uma hora fechado com este homem a falar. O que é que... Mas isso é um bom ponto, mas às vezes é uma questão de perceberes que pode haver ali mais qualquer coisa além daqui. E já tinhas um following também interessante nas redes Sim, sociais. tinha ou seja, algum, mas... já era uma coisa de... Já está a construir um bocado o seu público. Por exemplo, o Vítor Sá também veio antes de Pois foi. Não estou a dizer que não há vida pré-Cubinho, mas na altura, não sei, eu acho que o que me considero agora, tipo, o meu trabalho sinto que é bué distante do que era na altura, não me tenho vergonha, né? Mas alguma vergonhinha. Mas eu assim posso dizer que entrevistei Ricardo Maria e Vítor Sá antes de serem comediantes completamente mainstream, quase. Vocês já são Eu acho que líderes no YouTube. Eu acho que isso não define. Há só uma coisa que eu sinto que me define enquanto humorista, são tipo as finanças. Estás a ver? Eu acho que assim que tu começas a descontar, não sei qual é que é o CAI que tu usas, eu uso outros artistas. Eu acho que é ali esse segmento que me define como alguém na vida, estás a ver? Até lá é tipo, pronto. Neste momento o teu código é outros artistas? Acho que tenho outros CAIs, mas tenho lá um que é outros artistas, um Muito bocado bem. abrangente. Mas estavas a dizer que houve muitas coisas que disseste nesse Humor à Primeira Vista com as quais hoje já não te identificas tanto. O que é que mudou então na tua perspectiva sobre a comédia desde então? Opa, eu acho que não, foi uma coisa mais pessoal. Imagina, quando eu comecei a fazer, fazia pequenos sketches e paródias, era muito voltado para, no desespero quase de arranjar público. Ou seja, eu estava muito a nadar, era mesmo tipo, eu preciso, por favor, alguém me ouça, amem-me. E então eu sinto-me um bocado distante, porque eu acho que dos conteúdos que fiz nessa altura, pá, um em cada 10 eu gostava. E os outros 9 eram mesmo tipo numa coisa tipo, ou falar de alta atualidade, ou fazer uma coisa só por fazer para poder angariar. E eu acho que é aquilo que eu me distancio mais neste momento. Mas não sentes que isso acontece um pouco na fase inicial de todos sim. os humoristas? Nós é que se calhar não vimos, por exemplo, o Ricardo Aruz Pereira quando estava a começar, ou o Bruno Nogueira, não é? Tipo, obviamente estou-te aqui a comparar com alguns deles também. É aquela cena de encontro ao impostor, mas percebo. Mas eu acho que isso acontece um bocado não só com humoristas, em geral. A Mariana Cabral até dizia isso aqui há uns episódios, que é muito difícil alguém ser bom ao início naquilo que se propõe a fazer, não é? Eu percebo isso. E eu entendo, acho que são erros necessários, mas fui ouvir e foi tipo. E depois aconteceu uma coisa que
eu não tinha noção da componente visual do podcast. Na altura eu achava que era tipo, eu vinha aqui, Vão tirar não umas é? fotos. Eu nem estava bem atento à parte das fotos. Eu achava que era uma conversa só e era gravado. Porque eu na altura vi com um casaco do meu tio Noel e está no. Tá, se tu pesquisares Ricardo Maria no Google, vai logo para essa foto. É logo a primeira foto. É das primeiras, estou eu com o casaco do meu tio Noel, com o cabelo. Pá, é o que é, não é coisa fantástica agora, também não estou. Mas estava muito mal. E há uma foto em concreto que é a capa daquilo que eu estou muito desconfortável. E eu não tinha a noção que no futuro, atuações onde eu ia, eventos que eu ia, em que eu ia apresentar ou uma gala ou um evento mais corporativo, eles muitas vezes usavam essa foto onde eu estava pior do que estou agora, estava muito mal. E eu assim, eu não acredito. Eu espero que fiques confortável com as fotos que tirámos antes muito pressionado, deste episódio, mas depois vamos ver o resultado. Mas vamos a Cubinho, porque também é interessante, já que estamos a falar de coisas que se calhar ao início não começaram tão bem como desejavas. Curiosamente, Cubinho, os old school, lembram-se quando se chamava apenas Cubo. Atenção, isto é como espetáculo ao vivo e podcast Cubinho era projeto extra quase. Era tipo uma espécie de projeto satélite daquilo, exato. E de repente dá a volta. E Cubinho, o podcast, é que começa a ganhar cada vez mais público YouTube, em podcast, nas redes sociais, com os clipes, e passam para espetáculo ao vivo no início deste ano. Casinos em Lisboa, foram 6 datas esgotadas. Calculo que seja um pouco frustrante perceber. Estão a idealizar um espetáculo que era bastante complexo, tinha dinâmicas, tatuaste perna na perna, e de repente, não, mas 3 pessoas a falar, a conversar num fundo verde e a levar choques elétricos, é isso que as pessoas querem ver. Pá, imagina, eu acho que já sabes essa origem que eu quando entrei no projeto eu não era a primeira opção. Primeira opção, Guilherme Ludovice. Eu não estou magoado com isso, eu estou na boa. Não, mas eu era a segunda opção. Quando eu entrei já estavam as coisas alinhadas. E atenção, eu adorei a ideia, ainda hoje defendo a ideia que o Bolinha teve e o António, mas na altura eu acho que é uma lição às vezes de como é que funciona, tipo, às vezes o mercado de conteúdos, que a naturalidade muitas vezes ganha. E tu, por exemplo, nós começámos com uma série de ficção, tinha uma componente verdadeira, mas era uma série de ficção, Cubo, que pouca gente sabe, que às vezes com participação de Salvador Martinha. Tem Salvador Martinha, que foi para todos os efeitos, nós dizemos tipo o primeiro convidado do projeto, o primeiro convidado. Pá, e nós começámos aquilo e não sei, tínhamos um bocado, ainda temos um bocadinho o romantismo pela série. Eu acho que uma série tipo, é uma coisa que na altura, quando escrevemos a série, eu fiquei mesmo, pá, isto é mesmo muito difícil. Tenho um respeito imenso por quem é guionista, para quem é ator, porque fazer aquilo, pá, é de uma, mesmo situações simples, fazer as coisas bem feitas, dar uma linha narrativa, mesmo de conversas. Eu dei por mim tipo, a perceber que afinal não sabia falar, porque eu já falo mal por natureza, mas escrever uma conversa, uma conversa natural, foi dos exercícios mais difíceis que eu fiz na minha vida. A nossa sorte, na altura tínhamos um realizador, que é o Belmir Ribeiro, que é uma pessoa querida do nosso universo e já está a trabalhar muito com a comédia. Não sei se estás a par que o Belmir Ribeiro neste momento já faz muito cartazes de comédia, fez o cartaz para o solo Carente da Luana de Bem. Okay. Também fez agora para o meu, pá, Ele tinha feito Ninguém Quer Ser com o Vítor Sá. Exatamente, eu costumo dizer isto, eu adoro o Vítor, mas acho que a grande conquista da carreira dele foi descobrir Belmir Ribeiro. Não foi necessariamente o resto. Pá, o projeto foi idealizado para ser uma coisa e acabou por ser outra. Eu acho que é como é muita coisa na vida. Nós na altura estávamos com algumas expectativas que a série tivesse algum impacto. Pá, achávamos que na altura não havia nada a ser feito daquela maneira. Algum pormenor em especial? Por exemplo, o beijo entre António Azevedo Coutinho e Vítor Sá? Era um bocadinho... Não, dizer beijo é pouco, é curto. É um eufemismo mesmo. Nós temos lá uma cena muito intensa na série, no segundo episódio. Pá, depois nós fizemos aquilo e o que nos motivou muitas vezes para continuar o podcast foi, acho que é uma coisa que geralmente é má, mas une as pessoas, que é a dívida. Porque nós acabámos a série, tivemos de pagar muita coisa, tivemos de pagar alimentação. Eu faço muita referência à alimentação porque os meus colegas comem muito. Só o Vítor e o Bolinha têm, tipo, dão ali há uma mazela financeira. Quando nós acabámos a série, nós queríamos fazer os espetáculos e os espetáculos não estavam a vender bem. Tipo, tu falaste da tatuagem. No Vilaré? Exato. Nós, eu não vou mentir, é claro que há um efeito quase de uma adrenalina de fazer uma tatuagem em palco, mas não esquecendo, foi para 1/3 do Vilaré, que não se chegava à metade. Eu estava lá, eu estava a fazer uma reportagem nesse dia de bastidores para a comunidade Cultura e Arte. E adoçaste a minha memória lá, pá. Foi um dia muito. Atenção, adorei aquele dia, foi um dia muito querido.
E depois nós acabámos a série, tínhamos uma dívida e estávamos meio a pensar o que é que vamos fazer. Na altura o projeto surgiu como o Cubinho, o podcast, como um impulsionador de vendas. Tipo, bora fazer um podcast, promover esta dinâmica e ver se vendemos aos bilhetes. E acabou por correr bem. Obviamente que não foi completamente inocente, ou seja, já sabíamos que o canal da Freak Show, que já tinha muitos projetos para trás, de podcasts, chegou a ter o Traz Cerveja, Minis e Armadilhas, o Epá por mim não, com se calhar um ênfase maior no Epá por mim não, Roda Bota Fora. Nós sabíamos que havia ali público de comédia e consumidores de podcast, e pensámos, olha, bora fazer uma cena para promover, se calhar vamos converter algumas pessoas que estavam no Epá por mim não, e vamos ver como é que corre. E correu bem, pá. E correu bem, Gustavo. Eu diria que correu, se calhar vocês nem estavam à espera de chegar a este ponto. Acho que não estávamos. Isto parece sempre bonito dizer, mas não estávamos bem à espera. Acho que foi uma. E se calhar foi isso que correu bem. Nós não estávamos bem a pensar logo no início em estratégias, nem em vendas, apesar de estarmos a usar aquilo para vender. Foi quase uma. Vamos tentar, vamos ver como é que isto corre. E acho que foi tipo a série para nós foi um team building. Nós gostávamos mesmo um dos outros, de repente foi. Porque também foi quando vocês se conheceram mais a sério, não é? Ou seja, deveriam conhecer-se de noites de comédia, mas quando começam a criar uma relação, não é? É mesmo isso. Foi engraçado porque eu conheci, toda a gente se conheceu em situações diferentes. Eu conheci o Vítor Eme Martins, o Bolinha em Coimbra, num episódio de Roda Bota Fora. Que foste convidado? Que também fui segunda opção. Eu quero deixar claro, não estou magoado. Queres dizer quem era a primeira? Não? Claro, pá, eu vou dizer aqui Luís de Matos, pá, o mágico. Já substituíste o mágico? Mexe contigo, Gustavo. Tu substituís o mágico, mexe contigo. Luís de Matos. Eu venho do banco sempre. Luís de Matos depois foi a Roda Bota Fora? Não, pois não. Eu acho que ele chegou a ir, atenção. Foi? Não, já não. Menti. Ele foi a uma série de. Ele participou no documentário, exatamente. Do Epá por mim vamos, que também está fantástico hoje no YouTube. Exatamente. Ou seja, conheci o Bolinho em Coimbra e o António no Porto. É engraçado isso. O António conheceste no Porto, o Bolinho em Coimbra, e o Vítor é Meio Martins. Exato. Sendo que o Vítor é que é do Porto. Exato. Acho que o António não é de Meio Martins, mas. Não é? Ou seja, mas podemos aqui. E no Bolinha é de Coimbra. No Bolinha de Coimbra foi engraçado essa inversão de papéis geográficos. Nós conhecemos de maneira separada. E quando estivemos juntos reparámos que havia uma química. Essa compatibilidade, a diferença de origens foi também o que deu um bocadinho, desculpa lá que há uma então quando conheces alguém com um universo muito diferente do teu, desculpa aqui o nome, a palavra tesão, mas há uma tesão de conversa. Não, mas há uma tesão. Sim. Há uma tesão de, tu és engraçado, e és bem diferente da minha realidade, eu quero saber mais. E acho que houve esse fascínio conjunto, a 4, e depois fomos falando e foi para nós muito giro, poder fazer essas descobertas com uma câmara, Imagina que de repente estás a conhecer pessoas, não sei, isto parece quase aquelas séries, aqueles reality shows de Love Island, certo. Mas descobrir uma relação com uma câmara é interessante. Mas falaste muito dessa série, da primeira coisa que fizeram enquanto grupo. Há ideia para voltar a tentar uma série? Deste-me a entender que é uma coisa que os três gostaram muito. Não, eu acho que todos nós gostamos do conceito de série. Eu tenho um respeito bem grande por pessoas que idealizam uma ideia, pessoas como, por exemplo, o Vilhena, pessoas que têm uma ideia, escrevem e executam. O Geirinhas também fez, porque é mesmo muito difícil. E eu acho que é um estilo de projeto que. Imagina, o podcast. Eu estou aqui numa conversa, eu tento uma piada. Se a piada falhar, falhou, não há esse peso. Agora, se estás numa série, escreves um guião e tu escreves uma piada, essa piada tem um peso completamente diferente. Tem um propósito, não é. É quase, imagina, um podcast às vezes é um lançamento no aquecimento. Estou a fazer uma referência à basquetebol. Vamos. E uma piada numa série já é um lançamento nos playoffs. Ou seja, essa importância e o peso que tem, sei lá, continua a atrair-me um bocadinho. Só que é muito difícil, atenção. Eu não sei se alguma vez faria, porque o capital que é necessário, ainda por cima em Portugal, com alguma falta de apoio, é mesmo difícil. Acho que não faria, mas está aqui comigo. Mas não sei. Entretanto, com até o aumento de nível de produção no Cubinho, isso nota-se, é evidente. Agora começas com o espetáculo a solo. O Vítor também já tinha tido 2 datas do Incerto, não é? Mas tu até és imaginando uma boy band, és o vocalista que está a sair pela primeira vez para ter um álbum a solo, não é? Sim. É preciso perceber se és um Harry Styles ou
Ou Não. um Liam Payne, não é? Sentes-te o vocalista principal de Queen? Não, eu acho que já fizemos essa comparação. Há essa analogia? Há essa analogia. Boa. Não sei, quem me dera ser um Niall Horan, porque, atenção, estás a tocar aqui no assunto, eu gosto muito do Niall Horan, porque Ok. acho que eu adoro, é o meu favorito. Achei que o Harry Styles era a melhor. Isto porque eu não estou a dizer é a escolha óbvia, mas eu gosto muito do Niall porque tem ali um carisma e ele, por exemplo, sinto Agora que ele estamos não... a falar do André. Agora estamos Mas aí. agora vai. O Niall Horan não é tão famoso e aceita bué da bem o papel que ele tem. Eu vi o ano passado, há 2 anos, acho eu, no Sudoeste, ao vivo, e adorei, ele estava mesmo muito feliz por estar ali. E eu neste momento estou tipo Niall Horan, não estou a pensar nesse tipo de critério, estou mesmo feliz por estar a poder fazer a minha cena, mas acho que nós não há um... Agora vais tu... Todos nós temos a ideia de fazer um solo, penso eu. Posso estar aqui já, não estou a revelar nada, mas todos nós queremos. Eu acho que não é uma sair, no sentido em que agora quero eu fazer isto, vocês resolvam, se é mais tipo uma cobaia. Vamos ver como é que corre com o Ricardo. Sim, mas isto era uma provocação, é só pá. Atenção. Tentar. Pá, com boys band podes-me provocar o que quiseres. Pá. Epá, eu decidi ir por uma referência mais millennial, Gen Z. Podia ter ido aos N5 ou assim. Mas, sim, mas eu gostei, atenção, foi bom. Obrigado. Para este primeiro solo, tu vais recuperar o título de um podcast teu defunto, já falecido. Deus o tenha, exatamente. Na sinopse do espetáculo dizes que vais tentar perceber se aprendeste com os erros ou se apenas aprendeste a errar melhor. Tu achas que serias tão bom comediante se não tivesses estas falhas, como tu dizes, todas? Claro que não, se calhar seria um comediante diferente. Eu tenho a sorte de ser uma pessoa... venho de uma origem e de uma família muito impulsiva. Eu costumo dizer no podcast, a minha mãe é doida e mantém esse... A minha família temos muitas personagens e eu acho que tenho a sorte de ter crescido no meio muito, sei lá, onde o erro é muito propício ao erro, e então tive essa oportunidade de ganhar histórias. Não vou mentir, obviamente que é rentabilizar eventualmente alguns traumas, mas acho que acontece muito no humor. Só que a razão pela qual falaste porque é que o nome, não sei se me deste a pergunta diretamente, se eu que estou a tirá-la, porque é que é a falha minha e porque é que o podcast é homónimo, foi porque eu achei que o grande projeto, ou pelo menos o projeto que eu fiz no passado, do qual eu mais me orgulhei, a nível tipo, a solo, foi precisamente esse podcast, o Falha Minha, porque eu gostava mesmo do conceito. Olho para trás e penso, era um bom conceito, que era em cada episódio eu falava de erros da minha personalidade ou coisas que eu tinha feito de errado e pedia às pessoas que partilhassem erros delas. E eu achei interessante, depois se calhar não tive, também se calhar não tinha a adesão ao que queria, ou então uma falta de fazer sozinho. Tipo, é muito... Se calhar hoje conseguia fazer isso melhor, mas na altura fazer um podcast sozinho para mim era um bocadinho afadonho. Eu tinha mesmo dificuldade com essa consistência e também estava a trabalhar na altura e não tinha essa energia. Mas tenho boa sorte de ter vindo de uma origem muito diferente, que me deu histórias tipo um bocado ímpares, se calhar no meio da comédia, mas depende, há pessoas, toda a gente tem as suas histórias, há histórias hilariantes, há pessoal que tem mesmo, eu, por exemplo, acho que quando veio cá a Mariana, a Bumba, ele disse uma cena que eu simpatizei muito, que é a parte de aquela lógica de se contares uma história tua, é quase certo que vai ter uma característica única e é quase certo que vais ter vai dar uma perspectiva nova a alguém. Eu vou um bocadinho por aí. Acho que isso foi o Rafinha Bastos. Estou a tentar me lembrar. Não sei, realmente. Eu ouvi que a Bumba estava com um sotaque diferente, não percebi bem. Isso não era a ideia de que as histórias pessoais funcionam em qualquer lugar do mundo. Não era essa a ideia. É capaz de ser, mas atenção, muitas vezes eu sou podcast também... a cozinhar. Então imagina, eu não sou bom a fazer as coisas ao mesmo tempo. Eu devia estar a cortar alho francês e eu confundi sotaques. Atenção. Não, mas estavas a dizer que a tua mãe é doida e tu herdaste... Sim. Essa loucura, vamos chamar-lhe assim. Chama-me o que quiseres, pá. Chama-me o que quiseres. Mas achas que a certo ponto, quando te paras com estas coisas que te acontecem, estas histórias por vezes inimagináveis, enquanto elas estão a acontecer, tens o chip de isto vai-me dar um beat, ou seja, aquela ideia de vou conseguir reaproveitar este trauma de alguma forma? Isso acontece no momento ou só mesmo com muita distância? Isso agora de hoje em dia já me acontece, né? Que até um bocado às vezes o tirar a parte romântica da vida nesse sentido, tu começas a pensar tipo já em beat, já vives um bocado a pensar em beat, mas eu acho que quando eu falo da minha família e tudo, é que a minha mãe, e, por exemplo, o meu avô também tem uma característica que eu adoro, que é eles são bem bons contadores de histórias. Tipo, a minha mãe é uma senhora tipo que conseguia, ela quando está em público ou quando está com pessoas, ela tem um carisma, ela consegue chamar a atenção para ela. Nós somos
a minha família é muito narcisista. Tipo, eu costumo dizer isto: se vocês forem a um jantar de família, tipo, ninguém, não se percebe nada. Toda a gente quer falar das suas próprias histórias, toda a gente quer dar um input. É mesmo eu, às vezes a minha namorada vai comigo e é tipo, é ver, tipo, ela fica mesmo assustada, é mesmo tipo, é difícil de acompanhar. E eu acho que a minha mãe tem essa característica de ser uma pessoa que conseguia contar boas histórias, conseguia cativar as pessoas e também sabia dar ênfase aos pormenores corretos. E depois eu percebi mais à frente que essa característica eu também tinha um bocadinho e comecei tipo a fazer isso e se calhar trabalhar mais esse exercício. Agora, sei lá, não vivo a vida tipo, às vezes penso um bocadinho, será que vai dar uma história? Mas tento distanciar-me disso, porque senão começa a ficar demasiado maquinado na vida. Lembras-te de alguma história em que falhaste comigo? Contigo? Sim. Ui, lembro-me de uma, pá. Agora eu não me lembro do contexto, pá. Mas eu que sei que uma vez estive contigo na RDP. Sim, nos estúdios da RTP Internacional. Exato. Mas portanto no espaço da RTP. No espaço da RTP. E eu não me recordo porquê. Cheguei muito atrasado, ou estava muito atrasado. E também tinhas que sair mais cedo, já agora esta parte é tinha que sair mais cedo. Tinhas que sair mais cedo e estavas atrasado. É isso, eu disse, olha, posso sair mais cedo e já, by the way, estou atrasado. Que é logo ali, tu fechas muito uma janela temporal. Pá, e eu estive muito atrasado e depois lembro de estar na fila. Pois é, outro problema que é, eu tinha de ser proativo, só que eu não consigo ter a assertividade necessária para dizer às pessoas que estão na fila, por favor deixem passar que eu vou gravar. Certo. E não estava nada confiante e aquilo foi, pá, estavas em pânico. Eu lembro-te de ver, tipo, a coçar o braço a pensar, porta. Bem, este gajo, porque eu também tinha, eu acho que estava, também atrasei-me tinha que sair para um sítio qualquer nesse dia. Foi, pá, e depois há outro pormenor da história que eu acho que não vou contar aqui. É melhor não falarmos desse pormenor exato, mas eu queria só acrescentar que tu a certo momento estás na fila, aquele está muito demorado e lembras-te, eu preciso do meu cartão de cidadão exato, pá. para entrar, porque precisas de ser identificado. E vais ao carro e atenção, não é um pormenor, é um por maior. Ricardo Maria ia cantar uma canção escrita e interpretada por ele no ukulele. Exato. E estava com o dedo partido. Ou partido ou estava fraturado. Com o polegar partido esquerdo a jogar basquete. E quando sais para ir ao carro buscar o cartão de cidadão, voltas e já houve uma pessoa que se meteu na fila. Foi isso, e eu não tive a confiança de dizer. E não tiveste a confiança de. Olha, desculpa, eu fui só buscar o meu cartão, portanto ainda agravou. Mas eu lembro-me de outra história que se calhar não te vais não lembrar. Esta teve mais impacto para mim, se calhar. Que numa noite de comédia, não vou-te dizer o sítio em específico, e depois no final eu estava a assistir, tu foste atuar e no final estávamos a conversar e juntou-se ali um grupo para ir jantar. E tu sugeriste, há aqui uma hamburgueria ao lado. Há aqui uma hamburgueria ao lado. Pá, já não me lembro porque é que não voltei lá, mas há aqui uma hamburgueria ao lado, bora lá. E nós estávamos com outras ideias, mas está-se bem, vamos lá contigo. Assim que nos sentamos, tu viras para o grupo e dizes, já me lembro porque é que nunca mais voltei aqui. E o preço dos hambúrgueres era à volta de, sei lá, 17 euros talvez. Era caro, pá, era muito caro. Eu espero que simpatizem as pessoas que ouvem isto. E não era nada demais. Era isso, pá, porque eu já me lembro. E lembras-te de outro pormenor de uma pessoa que estava connosco, não vale a pena estarmos a nomear, pediu o menu infantil porque alegadamente não estava com fome. Pois é, porque era em termos financeiros, pá, já me lembro disso. Pá, eu lembro dessa, quase essa punchline de eu estar sentado e pensar, já sei porque é que não queria voltar aqui. Só que isto acontece, eu estava tão desesperado quando pergunto, queres ir aonde? Eu, pá, e agora onde é que eu vou assim? Pá, eu senti a responsabilidade e disse, bora lá. Pá, eram caros. Portanto, viver nas falhas de Ricardo Maria é alguma coisa de... Sim. Meu Deus. Isto é claro que é giro. Obviamente que na altura, eu digo isso à Tatiana, às vezes tento compensá-la. Por exemplo, eu lembro de que o ano passado fui a Malta, deixei o cartão caducar. O cartão do passaporte? Exatamente. O cartão de cidadão. O cartão de cidadão. Aliás, eu pedi o levantamento, ou seja, fiz o pedido, veio a aprovação, veio a carta de já podes ir levantar e eu não fui levantá-lo. E só me lembrei no momento em que estou a sair para ir para o avião e depois, lá está, deu uma história engraçada, mas foi mesmo cruel porque nós não apanhámos o voo, eu perdi o voo para Malta
a minha namorada ficou tipo, e isso foi na altura onde ela ficava zangada comigo e foi cá esse pensamento de beat de isto vai dar uma história. Tira-me uma foto para lembrar que isto é uma história engraçada. E ela tira uma foto mais contrariada. Há jornalistas de guerra, estou a gozar, mas foi a foto mais contrariada que eu já vi alguém tirar. Yeah. Eia, não foram para Malta. Não fomos. Fogo. Fomos depois de 2 noites. Houve um acordo, eu paguei os bilhetes também. Tive de assumir que os meus erros. Quer dizer, era o mínimo, não é? Yeah. Ia bem. Isso é extremamente duro. Então, mas neste primeiro solo falha minha, isto o que é que nos vais apresentar? Uma junção de algumas das histórias que ainda não, calculo que ainda não tens contado em Cubinho, não é? E vais incorporar também este aspecto que ainda não falamos, mas mais à frente até vamos ouvir um excerto de comédia musical que selecionaste, que é a parte das músicas. Quando apresentas o teu primeiro solo, a tua ideia é: vou mostrar um bocado aquilo que sou capaz nestas duas áreas, nas histórias e na música? Opa, eu também tenho uma boa característica. Vou aqui autoelogiar-me, sinto a dar ganda rodeios, que é, eu sou bem influenciável. E isto geralmente é mau, não é? Tipo, se for... Por acaso não fumo, porque os meus amigos... Eu andei nos esteiros, ou seja, não era... Lá está, as influências nos esteiros é tipo, ei, agora sair da tenda mais tarde, estás a ver? Não há propriamente grandes desafios, não há assim muito grandes quebras. E então, eu, quando trabalho com pessoas que têm um bom sentido de humor, boas ideias, são criativas, eu deixo-me bem influenciar. E eu acho que aconteceu comigo desde... Por isso eu às vezes falo de ter mudado um bocado, é que o meu sentido de humor melhorou muito. Eu sinto mesmo que melhorei a minha capacidade humorística por trabalhar com pessoas muito criativas. Eu lembro quando, na altura vim cá e não trabalhava no curso-circuito. Quando comecei a trabalhar no curso-circuito melhorei, trabalhar com pessoas que eram mais proativas, por exemplo a Luana é um grande exemplo, o António, o Vítor e o Bolinho ensinaram muito. E uma das coisas que eu defini para este solo por acaso é tipo, eu faço histórias, eu conto muitas histórias, eu faço e sou histórias, mas eu senti também a falta de alguns elementos de quebra, de se calhar mais de, não quero dizer puritano, mas tipo mais de ângulos e análises. Uma conversa que eu tive por acaso com alguém que eu gosto muito da maneira como ele escreve, eu na altura fazer este sol, marquei um café com o Guilherme Fonseca ao almoço. Grande Guilherme Fonseca. Ele teve o Sol Não Faz Sentido. Eu tive a sorte de abrir, acho que foi 2, 3 sessões para ele, em Lisboa, no Time Out. E na altura, eu gosto muito da maneira como ele escreve. Eu gosto da maneira como ele apresenta o texto. É um gajo que eu acho que a nível criativo, a nível de profissionalismo e de consistência, eu acho muito bom. E na altura eu falei com ele e disse, olha, eu estou a fazer este texto, eu estou a escrever o Sol, e eu sinto que estou muitas histórias. E eu sei que tenho... eu adoro ouvir histórias, eu adoro solos com histórias, mas depois sentia que em alguns momentos também preciso de ângulos, também preciso de pensamentos, de coisas para as pessoas relacionarem. Não quer que seja só um exercício de storytelling. Exato. Olha aqui as minhas melhores histórias. Exato, eu queria que fosse também um bocado isso. Por isso é um fator que me fez ter mais noites de teste do que eu esperava, porque tu quando contas histórias, obviamente que as histórias têm que ter muito, muito teste até ganharem essa rodagem, até perceberes onde é que tens de falar mais, o que é que... enfim, comédia, né? E eu senti que era uma coisa que eu queria mudar em mim, e queria, não é mudar, mas queria inserir nas minhas rotinas. E então, foi um dos maiores desafios para o solo. Ou seja, as histórias eu sinto já estava confiante nelas. Os ângulos é que eu acho que é tipo, ou seja, a parte, inserir esse elemento para mim foi importante. Por isso, desde já aqui o meu obrigado ao Guilherme. E a parte musical, enquanto estou a gravar contigo, não estou certo se vai haver, não é só o componente musical, vai haver ou não, porque o que me acontecia, e eu já não me relaciono tanto nesse aspecto, é que quando eu estava em palco a falar de um texto, ou estava a fazer um texto muito pessoal, e de repente eu ia buscar a guitarra, e às vezes sentia que havia uma quebra de energias. Ou seja, tu estás a contar uma coisa que parece espontânea e não pensada quase, parece natural, e de repente vais buscar uma guitarra e vais dizer coisas semelhantes mas em rimas, o pessoal percebe isto. Ou seja, eu tinha esse receio, então eu vou dizer, há música na mesma, só que alterei um bocadinho de como é encaixada, como está na estrutura do espetáculo. Exatamente, acho que é a parte da estrutura que é diferente. Mas eu reconheço que a componente musical continua a ser uma parte minha, até porque agora, por exemplo, em Cubinho tenho voltado, às vezes ia pondo elementos, até nos espetáculos ao Cubo tivemos isso. Uma grande balada a Vitor Sá, disponível no YouTube. Vitor Sá, a Cantiga, que é um tema do qual me orgulho, nos orgulhamos muito. Então eu reconheço que as pessoas gostam de ouvir isso, pelo menos tenho essa sensação, então vai haver, mas... E também há uma coisa diferente, que não é... Sim. Principalmente... Cá não acontece tanto.
Sim, tens alguns humoristas que fazem, por exemplo, eu sei que o Dário Carreiro costuma Certo, fazer certo. muito, há vários exemplos, mas, por exemplo, há um rapaz que já conheceste, o Joa, sabes O quem é o João Joa? Vitor, claro. Que pá, também tem ideias Bangers no Instagram. sim, sim. Exatamente, tem bons bangers no Instagram e ao vivo acho que é um gajo que insere bué bem os elementos musicais. Ainda não o consegui ver ao vivo. Opa, é Isto muito engraçado. Ele tem uma piada- Já chega a ser falta de respeito, não é? Pá, ele tem uma piada que envolve uma harmónica, digo só isto, penso que não estou a dar aqui grande spoiler, que eu adoro. Atenção, acho que harmónica, ou como o meu avô diz, gaita de beijos, eu acho que é mesmo das melhores piadas que envolvem assim props Ok. que eu já ok. ouvi. Agora, mesmo a agora nível estou. mundial. Ei, agora estou expectante. É boa. Estás a pôr a fasquia Eu muito lá em pus, cima. Não queria pôr essa pressão. Mas, ou seja, acho que vai haver esse elemento, mas eu queria inserir aquilo de uma forma que não estragasse a estrutura do texto, nem me pusesse tipo com essa cena de pronto, agora vou buscar a guitarra. Porque Agora esse tenho que timing- encaixar Yeah, música, não é? yeah. Imaginemos o Bo Burnham, até me lembro, tinha uma piada que era exatamente a transição Exato. entre cadeira, onde estava a falar, e piano. Never Everything- waste a moment, every moment Can be a comedic moment, yeah. a comedic moment. Yeah, mas lá está, eu acho que essa questão dessa. Lá está, o Bo Burnham é um exemplo de algo que eu, quando era miúdo, queria fazer. E foi um humorista que é tipo, eu não sou esta pessoa, tipo, isto é um nível de execução, de teatralidade e de persona que eu não sou, eu não tenho isso em mim, tipo, eu sou muito mais colmeias do que isso. Então, Sou muito pá, mais foi calmo. também uma reflexão de pá, tenho de abordar isto de maneira diferente, porque não estou confortável como dava a fazer. E depois também muito noites de teste, também percebendo essa energia. Esta questão de ser de colmeias, nós abordámos isso um bocado na primeira vez que vieste ao Humor à Primeira Vista, mas notei que na sinopse do Sol fizeste questão de ter lá, eu até cito na introdução, o humorista da freguesia de Colmeias Memória. Isto, em termos de identidade, achas que é uma coisa muito forte em ti? O facto de vir de uma aldeia pequena torna-te, obviamente, um humorista diferente em relação a outros? É um fator de diferenciador importante? Primeiro de tudo, só dizer que sabes que as sinopses da Ticketline valem o que valem. Ou Valem o seja, que valem, tu tens, mas repara que quem a escreve és tu. é verdade, sim, senhor. Eu se calhar estou a descobrir que eu escrevo aquilo meio à pressa, tipo, preciso pôr aqui palavras, Não, se calhar mas mesmo que não tenha sido uma coisa consciente, é algo que tu Sim, sim. gostas de dizer, não é? Tipo, referes com orgulho. Yeah, eu acho que. E não há. Porque é que haveremos de ter vergonha disso? Não, claro que não. Eu sinto é que isso é um erro meu, quase que chegou a uma altura que é tipo, eu fazia isso num exercício de eu sou diferente, era quase um exercício de olha, tipo, eu sou das Colmeias, e acho que agora continuo a fazer, há uma referência a outra de vez em quando, pela piada também, mas já sinto que era tipo, eu no início tinha és um bocadinho, não sei, tu queres te diferenciar, então começas a pegar em elementos em ti, quase a forçá-los nas coisas que dizes. Agora já sinto, à medida que vou conhecendo pessoas, tipo, toda a gente é de terra estranha. Tipo, imagina, toda a gente é de uma terra estranha, né? O Vítor não é bem de Santa Maria da Feira, é de Rio Meão, percebes? Ou seja, há sempre essas coisas. Ok. Então agora eu continuo a dizer, obviamente que acho graça ou não, mas acho graça à ideia e é uma coisa que eu guardo comigo. Há um efeito de identidade, claro. Eu gosto de fazer, eu gosto dessa brincadeira, mas já era um bocadinho no início, tipo, olha, sou de uma aldeia, reparem. Como eu tinha dito no início, é a primeira tour a solo de um humorista do podcast Cubinho. Tu vais passar por Évora, Guimarães, Viseu, Almada, Aveiro, Leiria, Mafra, Braga, Lisboa, Coimbra e Porto. Isto já são bastantes cidades para um primeiro solo. Lisboa já está escutado uma data, já está à venda já. a segunda. E Porto também já escutaste A Sá da primeira sessão, Bandeira. yeah. Eu penso que Podes já anunciar? está aberto a segunda sessão no Sá da Bandeira, que será dia 14 de janeiro. 14 ou seja, de já janeiro. para o ano. É isso. Muito feliz. Escutaste um Tivoli em Lisboa e um Sá da Bandeira no Porto. São salas com 1000 e tal lugares, Sim. já, digamos, nas cidades mais importantes do país. Porquê que sentiste nesta fase que já podias ir para um primeiro solo? O que é que te fez dar este passo para um primeiro solo? Porque muitas vezes há humoristas que demoram bastante tempo até... Pedro Teixeira da Mota, de Boomerang, até foi o último a lançar um solo, o Impasse na altura. E logo com estas datas todas.
Opa, eu vou-te ser aqui honesto. Acho que há duas intenções. Há a artística de querer fazer uma obra que ia puxar por mim, e também há a financeira, Gustavo, por amor de Deus. Há a financeira, porque eu não estou agora a trabalhar na família. Tens dívidas como Cubinho tinha no início, pá, ou não? se não tinha muito mais cidade, tinha aí Pombal, tinha aí tudo, estás a ver? Tinha a Guiar da Beira. Não, pá, a razão, acho que o motivo pelo qual eu quis fazer o Sol foi porque depois de Cubinho, até com os espetáculos que comecei a fazer, obviamente que houve ali um bicho, tipo, tu estás a fazer um podcast e tivemos uma audiência, pá, que superou as minhas expectativas, e eu adorei a sensação de estar em palco, mas depois fica aquela coisa de, pá, quem me dera voltar aqui com algo diferente, com algo mais pessoal, tipo, trabalhar de maneira diferente, de uma maneira mais exigente artisticamente. Não que o espetáculo não fosse, tipo, até fui mais exigente do que eu pensava, porque não era só conversas, tínhamos momentos preparados. Bastantes momentos cénicos até, eu diria. Sim. De coisas muito... O Bolinha também gosta muito disso. E o Bolinha é muito, do circo. Ele é muito do circo. Das luzes. Muito circense, o Bolinha. Sim. E até o espetáculo ao vivo, às vezes a malta não tinha noção, mas mesmo muitas das conversas eram planeadas. Eram escritas em conjunto, quase como uma espécie de um stand-up a quatro. Pá, eu senti, fazia stand-up, comecei a fazer em 2017. Minha primeira atuação foi em 2017, se bem que em 2018 fiz tipo 12 atuações no total, porque era o que eu conseguia arranjar na altura em Coimbra. Epá, e já fazia alguns anos, e eu desde que comecei a trabalhar com Cubo, eu senti que tinha uma maturidade artística diferente e comecei a escrever muito melhor texto. Pá, mesmo por completamente influenciado com pessoas que escrevem bem e me ajudaram e foram falando comigo e disseram... E eu fui aprendendo e fui vendo e tipo, fui consumindo muito mais. E chegou a um ponto em que, acho que é um bocado clichê isto, mas eu queria fazer um solo sobre situações pessoais do momento em que eu estava a viver, ou o ano em que eu estava a ter, ou o ano que eu estou a ter. E então eu pensei, se eu for adiar isto mais 2 anos, se calhar já não vai fazer tanto sentido. Agora, vou-te ser honesto, se calhar ponderei na altura a adiar o solo, porque eu senti que ainda havia muitas coisas para limar e tudo, só que às vezes em Portugal é lixado tu conseguires chegar ao nível que tu queres de rodagem de texto, pelo simples facto em que não há assim, tipo, há muitas noites agora, atenção, em Porto e Lisboa estamos numa fase mesmo muito boa para fazer stand-up, há mesmo muitas noites a esgotar e a vender bem, é impressionante. Por exemplo, eu imagino o Ferro, não sei se estás a par, sim, claro. foi a Comedy Club de Eduardo Marques, grande influenciador do humor contemporâneo no Norte, é verdade, e um homem muito maluco. Porto e Lisboa, há mesmo muitas noites. O Ferro, quando eu ia lá no início, tipo, havia tipo 20 pessoas, agora tem sempre sessões esgotadas, ou seja, está vivo e recomenda-se. E eu sinto que é difícil porque a rodagem que eu quero criar um texto como lá fora há, não há tantas pessoas assim. Ou seja, eu comecei, à medida que eu ia fazer stand-up, eu reparei que eu ia cada vez vendo mais pessoas, tipo, repetidas. Há sempre um teto na capacidade de rodar o texto em Portugal. E então eu senti um bocado, tipo, eu estou de estágio há algum tempo, o texto já está a ganhar forma. Já tenho aqui muitas ideias que estão a ficar definidas, beats definidos, bora fazer um solo, porque eu sinto que está-me a faltar aqui um motivo, uma data para eu finalmente alinhar. Pá, e eu já sei que andava a procrastinar e eu pensei, prefiro fazer um bocadinho mais cedo do que queria, do que continuar a adiar. Sim, até porque depois adiar, uma pessoa acaba por nunca fazer, muitas vezes, não é? Quando estavas neste processo de rodar texto, porque vocês foram fazendo as Freak Show Labs, não sei se o António também António Azevedo Coutinho também vai ter um espetáculo com o João Pedro Pereira, Freak Show Doubles, e o Vítor não tenho a certeza se nesta altura está a rodar texto para eventual solo ou não. Ele agora mas esse processo foi muitas vezes conjunto, ou seja, vocês agora, os três, quando partem para fazer stand-up, já têm uma rotina diferente de, olha, vou mostrar isto ao António, ou vou mostrar isto ao Vítor, ou vou mostrar isto ao Ricardo. Eu acho que ainda é muito individual. Eu sou a pessoa mais, se calhar, mais vocal do grupo. Eu sou o mais inseguro do que é que achas disto? O que é que achas disto? Ou seja, o Vítor é mais confiante, tipo, de uma maneira que, por exemplo, o Vítor é tipo, este é o meu texto, eu sei que ele vai ser isto e é isto. Eu sou um bocadinho menos, e o António é um intermédio até. Eu acho que continua a haver ou seja, opiniões, e vamos falando e batendo bolas, mas nós sabemos que, tipo, o stand-up é uma componente individual e nós não queremos que de repente sabemos que vamos falar, se formos falar vamos cair um bocadinho quase para o pensamento do podcast, ou seja, se calhar digamos, a maneira de fazer piadas e escrever coisas, tipo, vai mais ao encontro daquilo que nós fazemos enquanto grupo,
E acho que é importante tipo, cada um ter o seu texto. Todos a gente Ou ter o seja, seu texto. para manter a individualidade Exato. enquanto comediante é importante também sair desse espírito de grupo. Quando Há se faz vantagens. Obviamente que nós continuamos a ajudar e tipo, às vezes dizem-me assim, por exemplo, o Vítor é muito uma pessoa, vou atuar e ele diz-me, manda mensagens tipo, olha, melhor é isto, olha, isto aqui podia fazer melhor. Há essa conversa. Mas é diferente na parte de fazer, cada um faz a sua cena e depois vamos opinando também. E convencer Bolinha a fazer stand-up. Já tem feito. Tem feito mais? Atenção, Bolinha. Tenho que ir aos testes da Freak Show. Anda aí a fazer stand-up. Anda a fazer Máquina. stand-up. Eu não sei se isto não é uma confidência, não é? Ou seja, não é um segredo de Estado. Ele está aí a fazer stand-up, voltou. E porque eu acho que o que aconteceu é que nós voltámos, justamente com as noites de teste que vamos tendo, ficámos muito apaixonados outra vez pelo stand-up. Voltou ali, porque o podcast é o que é. Nós temos muita sorte de poder fazer isso e ter um malta que ouve, mas o stand-up é um exercício de agir, é tipo aquela coisa, escreves uma coisa, testar em palco, ver se resulta ou não, e voltámos a ter, mais uma vez aqui vou reforçar a palavra tesão por esse método de Estás a escrita. tentar ver se tesão vai parar ao título. Eu estou a tentar, eu adorava pôr, porque eu já sei quem É a sou. segunda vez. Eu sei quem sou, eu sei que não sou um gajo que chega aqui e de repente aparece aquelas quotes no Expresso mesmo, mas se eu conseguisse pôr a palavra tesão em quote no Expresso, Como é que foi a frase da tesão? Não me lembro. Tem-nos dado muita tesão. Pois é, sei. Não sei se fica bem no Expresso. Não sei mas se olha. fica muito bem, desculpa. Mas sabes que há um bocado o fenómeno, tenho esta ideia até com amigos que seguem muito o Cubinho e que o António Azevedo Coutinho é o melhor humorista de Portugal. Claro, atenção, são alegações Verdadeiras? e há Sim, pessoas que sim. Eu acho que cada um tem a sua opinião, mas eu concordo, eu não desminto, eu digo uma coisa e claro que é um colega de trabalho, tenho de apoiá-lo, há um efeito contratual aqui, Sim. mas António em podcast, Mas atenção que isto às vezes vejo comentários em Reels que é dizer isto e já pelo menos 2 amigos pessoais que não se conhecem que me disseram isto. O António é o melhor humorista de Portugal. O António, eu acho que também tem a ver com a química, mas o António, ele tem uma capacidade reativa de fazer piadas na hora, mesmo muito boas. Eu às vezes tento fazer isto, vou fazer uma de António. Às vezes penso, e tento, porque ele às vezes diz coisas, ele é mesmo, eu nunca conheci ninguém, posso mesmo dizer, que em podcast ou em conversa seja tão rápido a sacar uma boa punchline ou uma boa referência. É mesmo impressionante. Imagina, vou dar aqui um exemplo de uma coisa, porque para mim às vezes se tiver a palavra tesão é melhor. Não tem, por acaso não, muito contrário da palavra tesão. Vai ser muito contrário, que é verdocas. Imagina, há um episódio em que o tema é dos primórdios, que é o tema é animais. Eu também imagino, nós na altura não pensámos também os temas, era tipo, vamos ver. E o António pergunta, mas queres que eu fale que é de animais? E eu começo, pode ser animais que tu curtes. E ele, leão, tigre, mas o quê? Eu sou verdocas. Ou seja, essa piada é um exemplo de eles dizer, o quê? Sou verdocas. Eu estou a citar mal, mas a rapidez que ele tem de, olha, este gajo está a ser parece um programa infantil. A rapidez que ele percebe que ele percebe a minha linguagem, certo, vai à referência e saca o nome rápido. É incrível, fazer isto tudo muito rapidamente é mesmo muito difícil e ele é impressionante nesse sentido, e o pessoal diz isso, é o melhor humorista português, porque a nível de espontaneidade eu acho que há pouca gente como ele. Claro que estou aqui a defender um colega e há muita malta que é incrível, mas eu, obviamente por conhecê-lo e ter conversas com ele, eu fico mesmo impressionado com a capacidade que ele tem de dizer piadas. Eu às vezes dou-lhe coisas e ele manda, eu às vezes não sei, é mandar bolas de ténis a um bom para ver vista. o que é que sim. É mesmo isso, às vezes. Muito bem, é o Alcaraz da comédia, é isso que estás a dizer? É isso, Muito bem. Antes de irmos a Flight of the Conchords, eu ia-te perguntar só eu digo na introdução que até agora és o único humorista da freguesia de Colmeias Memória. Se nesse ambiente sentes que pode surgir outro humorista? Ou... Pode perfeitamente. E, aliás, eu escrevi isso na Ticketline e se calhar já estou a mentir, porque e é aí que eu percebi que a comédia estava a chegar a um nível... Tu não escreveste o único humorista, atenção, o único humorista fui eu que acrescentei. Porque já existe, atenção, eu fiquei impressionado com isto. Na memória,
Atenção, nem é bem nas Peraí, colmeias. Estás-me Na a dizer memória, que vou ter que refazer a introdução. eu não sei se há, acho que não há, eu não conheço, eu não sei se alguém é de lá mesmo, mas já existe noites de comédia na memória. Não existe, não. Meu amigo, estou-te a dizer que lá num café, no Jolinel, Já lá foste atuar. não, mas já tive Então um convite. o filho não retornou a casa. Atenção, o filho não retornou a casa porque a casa era disfuncional e está cheio de velhotes no público. A casa não é uma casa, é um lar. E Comédia num lar? Stand-up comedy? não, é porque são muitos velhotes. Se bem que eu ok. já fiz comédia num lar. Era lar em sentido figurado. Já- Já fizeste comédia num lar? Já fiz uma vez, pá, eu fui escoteiro, os escoteiros às vezes vão animar lares e tudo. Eu já fiz uma vez stand-up para uma cena dos hospitais de Coimbra, que era as pessoas que estão lá entre o Natal e a passagem de ano, mas não podem ir para casa. Fui lá, eu não fui por ser boa pessoa, eu só fui porque não sei dizer não. É só isso, eu não sou boa pessoa, eu não consegui dizer como não. a maior parte das histórias de Ricardo Maria, Yeah, acredito. então eu fui atuar para velhotes acamados que estavam lá, eles ouvem bem mal. Não foi. Duro. Não, foi o que foi, pá. Também eu não podia. Eles não se riram muito, mas. Sim. És um bom samaritano, não ias? Foi o que foi. Claro. Mas lá na memória, acho que há lá uma noite de comédia. Foi aí que eu percebi que o stand-up cresceu muito em Portugal quando. Pá, Na na memória. Que em 2001 mais de um terço das pessoas eram analfabetas. Está pesquisas a memória e está lá mesmo está na Wikipédia Está isto. na Wikipédia. Eles acharam relevante dizer isso. Quanto é que Em disseste? 2001 era 2001. mais de um terço, penso. Mais de um terço das Está no Ok. Wikipédia, pá. Não fui à Wikipédia da freguesia Mas de eu percebo. Colmeias de Memória. Para terminar, Ricardo, pedi-te para trazeres um momento de comédia musical, já achei apropriado. Escolheste Flight of the Conchords, uma música do espetáculo disponível na HBO que se chama Flight of the Conchords Live at the London Apollo. É uma música no estilo de Cat Stevens. Exatamente. Vem daí o nome, aliás, Sabes? Father and Son. Exato. Porquê é que escolheste este certo esta música, da qual vamos ouvir um certo já a seguir? Eu descobri Flight of the Conchords, não foi bem descobrir, foi numa noite do ferro, na altura. Sabes quem é Ricardo Leite? Ricardo Estava Leite. aqui a esfregar os olhos, se calhar isso não foi. Não tem mal nenhum. Porque olhaste para a câmera e pensei, se calhar. Estava só a confirmar que a câmera estava a gravar. Ricardo Leite, um senhor muito, muito engraçado também, falou-me de Flight of the Conchords. Eu, passado 2 noites, fui ver aquilo, pá, e adorei. Na altura vi na HBO. A série deles, que eles têm. Eu primeiro vi o espetáculo. Primeiro viste o espetáculo, que era, acho que foi esse precisamente em Londres. Uhum. E depois fui ver a série deles, pá, e eu adorei. Eu escolhi a Father and Son porque eu gosto da maneira como, pá, para mim tudo é lá está, é aquela referência que disseste, essa música, Cat Stevens, exato. aquela balada para o filho. Exato. E eles pegam nesse exercício de um bocado de clichê e eles fazem uma coisa muito bem, que é quando tem uma música sobre um tema, vão buscar, ou seja, criam uma música A no estilo sonoridade desse estilo. E eles tocam e cantam bem. Uhum. Eles, Muito bem. eles são bons músicos. Pá, e depois eu ver aquilo, eu escolhi essa música, primeiro tudo porque é a primeira que eu ouvi deles. E não, imagina, eu gosto bem quando há uma música que não tens o contexto, não há aquela apresentação, porque eles depois noutras músicas vão falando, vão comentando o que é que vão fazer. Ali não há um contexto, é só eles começam a cantar, tu vais percebendo a vibe da música, e depois as punchlines vão desvendando a história. E a certa altura um twist. E é mesmo, pá, adoro ótimo. os gajos, adoro eles. E a série também recomendas então? A série também recomendo, é um exercício diferente. Ou seja, Tu viste a série toda? vi a série toda. Eu nunca cheguei a ver a série toda, mas é um universo completamente diferente. Aquilo é tipo um musical, é uma série musical. Exato. Em que eles vão ensinando músicas no contexto. E eu às vezes tenho essa curiosidade do que é que surgiu primeiro. Se eles tinham a história e depois faziam músicas com a história, pá, é diferente, Tem não que é? vir ao Humor à primeira vista explicar. Exato. Mas Mas uma música também deste sol que eu recomendo também que vão ouvir, que é Gender Reversal. Gender Reversal. Exatamente. Yeah. Obrigado pela ajuda, Ricardo Maria. Também essa. recomendo que passem no YouTube e conseguem ouvir estas músicas todas. Ricardo, muito obrigado por teres vindo ao Humor à primeira vista. Recordo que nova data no Porto, que é 14 de janeiro, e algumas destas datas que referi há pouco já estão esgotadas, mas o Ricardo vai andar em bastantes cidades deste país. O Ricardo Maria está no Instagram em Ricardo Tão Maria, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são do Nuno Botelho, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Obrigado, Ricardo.
Obrigado, Gugu. Tudo bom? Estavas com essa preparada. Por acaso não estava, saiu pá. Building castles in the sand, Just you and I. driving around in the car, I even let you drive. eating dinner from a can. Dad's tuna candlelight. Just a guy and his little guy. Son, I know it's hard to see your daddy cry. It's been tough on us both since your mama died. But we're gonna get through this, little guy. Remember, we're a family, just you and I. You know very well that Mama didn't die. She just hooked up with another guy. His name's Trevor, and now they live together. That's where you pick me up on Friday nights. Don't you wonder where I go? You always go for a while. You never ask me where I am. Don't wanna cramp your style. When I see you on weekend, You always make me smile, and that's the smile of my little guy.